Boa noite, pessoal. Meu nome é Luana. Eu sou colega de vocês, também sou aluna de pré-cálculo, mas estou aqui para dar uma força para os colegas que vão fazer a P3. E hoje a gente vai resolver a P3 de 2022.2. Eu escrevi errado aqui, depois eu vou consertar. Eu já dei uma olhada nas últimas AP3 e essa daqui é a que é mais diferente, assim, tem umas questões mais capciosas, assim, precisa de um pouco mais de atenção. Então, acho que ela vai ser um bom treino, né, para a prova. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, pode perguntar, pode deixar o microfone aberto, interromper, até melhor, né, nesse caso. E a gente vai começar, né? Conforme os colegas forem entrando, eles vão acompanhando a resolução, tá? Eu vou fechar a janela, meu vídeo, para vocês ficarem concentrados na tela. E vou deixar a tela em destaque aqui também. Eu acho que fica melhor, né, Bruna? Ah, então tá. Mas para mim também fica melhor. Vou deixar aberto aqui. Pronto. Deixa eu fechar meu vídeo. Então, pronto. Eu peguei todos os exercícios aqui, botei aqui no tablet para a gente dar uma olhada. Alguém tem dúvida ainda nesse tipo de questão 1? Ou ela, para vocês, é uma questão tranquila de fazer, calcular raiz de polinômio, calcular domínio? Me digam. Para mim, essa é tranquila. Questão 1 eu consegui. Tá, eu vou fazer ela porque a gente vai deixar gravada, então eu vou resolver todas, mas aí vocês vão acompanhando e vão me ajudando a resolver também, né? A ideia é essa aqui, tá? Então, ele está dizendo, deixa eu só anotar o 2 aqui. Ele está dizendo aqui para a gente considerar as funções p de x, 3x ao cubo, menos x ao quadrado, menos x menos 1, e r de x, que é raiz de px, dividido por 7 menos x, tá? E aí ele já diz na primeira parte que o polinômio px tem uma raiz inteira. Então, assim, ele já foi uma mãe e já deu para a gente aí mais de 50% aí da resolução desse ponto da questão, né? Porque ele já está dizendo que tem uma raiz inteira. Então, poupou um grande trabalho da gente. E aí ele está pedindo para fatorar o polinômio. E aí ele está pedindo para colocar px como um produto de fatores lineares ou quadráticos, irredutíveis e justificar. Essas justificativas são as contas que a gente vai fazer, tá? O polinômio px, vou escrever aqui fatoração de px. O polinômio px, ele tem o termo independente igual a 1. E aí tem aquele teorema das raízes racionais do polinômio, e que diz que as raízes elas são no formato P sobre Q, onde P é divisor de a zero, que é o termo independente, e Q é divisor do AN. O AN é o termo que acompanha o X de maior grau. Então, o P a gente pode listar, né? A gente pode colocar aqui que o A0, nesse caso, é menos 1. E aí a gente pode colocar que o P vai ser os divisores de menos 1, né? Os divisores inteiros. Então, vai ser 1 e o menos 1. Tá? Para ficar mais simples, a gente até escreve assim, né? Mais e menos 1.
E aí, no nosso caso aqui, a gente tem o A3, que vai ser igual a 3, e os divisores dele vão ser mais ou menos 1, mais ou menos 3, tá? Só que ele já deu para a gente que ele tem uma raiz inteira. E aí, a raiz inteira, nesse caso, para ser inteiro, o que tem que ser 1, né? Ou 1 ou menos 1, tá? Então, a raiz inteira, porque ele tem que ser só divisor, é só a raiz inteira. Não, não vou escrever assim, não. A raiz inteira vai ser no formato PQ, onde Q é mais ou menos 1. Então, no caso aqui, essa raiz ela vai ser mais ou menos 1. Porque tem que ser, o P só pode ser mais ou menos 1. Essa parte aqui está tranquila? Não sei se eu consegui fazer, deixar claro, mas tá? Se o Q vai ser mais ou menos 1, o P só tem a possibilidade de ser mais ou menos 1, né? Então, nesse caso, a gente só tem essa raiz, mais ou menos 1. Então, a gente precisa testar agora. A gente vai testar P de menos 1 e P de 1, para ver qual dos dois é a raiz inteira do polinômio, tá? Eu vou dar um chute. Para mim, é o 1 positivo, tá? Nessa raiz aqui. Mas vamos acompanhar. 3, a gente vai, eu acho que eu errei aqui. É o cubo. 3 menos 1 ao cubo, menos ao quadrado, menos 1, menos 1. Aí vai ficar menos 3. Aqui vai ficar mais 1. 1 menos vai ficar menos 1. Ali vai ficar mais 1 e aqui menos 1. Então, vai ficar menos 4. Aqui vai zerar e ficou menos 4, tá? E aí a gente vai testar agora, só pode ser 1, né? Mas a gente precisa justificar. 1 ao cubo, menos 1 ao quadrado, menos 1, menos 1. Aqui vai ficar 3, menos 1, menos 1 e menos 1. E aí vai dar 3 menos 3 e vai ser igual a zero, tá? Por que foi meu palpite, tá? E aí é uma diquinha de observação. Não é que vai ser, mas é para poupar um tempo para vocês na hora de vocês fazerem as contas, tá? Ele tem um monte de menos aqui, ó. E aí, para zerar, a gente tem que ter alternância, né, entre esses valores. Então, quando tem mais, um monte de mais, né, normalmente a raiz é negativa, porque aí você vai gerando essa alternância de sinais e aí você cancela todo mundo no final. Como aqui tem um monte de menos, a minha aposta seria testar primeiro um, tá? Porque o positivo vai manter aqui, no caso, essa alternância, né, que a gente precisa ter. Aqui no caso, seria esse teste. Então, aqui é raiz, né, para o x igual a 1. Aí, beleza, encontramos a primeira raiz. E aí, para fatorar, a gente sabe que px ele pode ser escrito como um produto de dois fatores, né? E aí, um desses fatores é x menos 1, e o outro fator a gente pode chamar de q de x, né? Que a gente vai descobrir agora na hora de fazer a divisão do polinômio, tá? E aí a gente vai precisar fazer essa divisão para a gente achar o q de x e continuar procurando as outras raízes, tá? Então, a gente pode usar Briones-Ruffini, que é o mais tranquilo, né? Todo mundo conhece. A gente coloca
Não sei se eu escrevi certo, depois alguém me conta aí. A gente coloca a raiz e os coeficientes do polinômio que a gente quer dividir. Então, no caso do px, é 3, menos 1, menos 1 e menos 1 também. Deixa eu só conferir. Isso aí, todo mundo menos 1. E aí, para começar a divisão, a gente, no dispositivo de Ruffini, a gente repete o primeiro coeficiente, então o 3 é repetido. E aí eu começo toda uma saga aqui agora, que eu vou multiplicar, e nesse sentido, a gente vai somar, tá? Então, a gente vai fazer essa continha dessa forma. Então, a gente vai fazer 3 vezes 1, aí menos 1 vai dar 2. Aí, agora, a gente vai continuar esse processo. 2 vezes 1 dá 2, menos 1 dá 1. E vai continuando o processo. 1 vezes 1 dá 1, menos 1 dá 0. Tá? Aí a conta acaba. E esses aqui são os coeficientes do polinômio quociente, né? Que é o QX que a gente estava procurando. Então, o QX vai ser 3x ao quadrado mais 2x mais 1. Tem dúvida até aqui? Dá para prosseguir? Ou alguém tem alguma dúvida? Na minha parte é tranquilo. Então, beleza, vou seguir, tá? Então, a gente já achou uma primeira fatoração do PX, né? A gente já achou o Q de x, então a gente já pode escrever que o P de x é x menos 1 vezes 3x ao quadrado mais 2x mais 1. Aí, agora, a gente pode continuar, né, essa divisão, achando as raízes do Q de x, que foi o que a gente achou agora, tá? Então, para isso, a gente vai usar Bhaskara, pode ser Bhaskara, só em produto, a forma que você quiser, tá? Aí, de novo, aquela diquinha de quem vai fazer a prova. Façam primeiro delta, tá? É muito habitual das provas esse polinômio não ter raiz real, tá? Então, não tente resolver logo de cara, faz o delta e vê primeiro, tá? A tendência, analisando as últimas provas, é que esse polinômio não tenha raiz real. Então, testem o delta primeiro antes de abrir a conta inteira, porque falo isso porque eu faço Bhaskara inteira, de uma vez. E aí eu sempre quebrava a minha cara. Então, agora eu tenho testado o delta primeiro, que é uma conta menor, né? Então, a gente vai testar, vai encontrar as raízes de Q de x. E aí eu vou fazer o delta, que é b ao quadrado, menos 4ac, e aí vai ser 2 ao quadrado, menos 4, vezes 3, vezes 1. Isso aqui vai dar 4 menos 12. Vai dar menos 8. Tá? Isso aqui é menor que zero. Então, vou botar aqui logo, Q de x não possui raízes reais, né? E a fatoração final, né? Aí, concluindo, P de x, que é o 3x ao cubo, menos x ao quadrado, menos x, menos 1, ele pode ser reescrito na forma fatorada como x menos 1, 3x ao quadrado, mais 2x,
mais 1, tá? Então, essa primeira parte está concluída. Aí, ele pediu para a gente encontrar o domínio da R de x, né? Então, agora... Opa. Domínio da R de x, ela é P de x, a raiz de P de x, sobre 7 menos x. Então, a gente tem que estudar o domínio. E aí, para a gente estudar o domínio, o que é que a gente tem que fazer? Ninguém se habilita? Ver as restrições. Isso aí. Mas Restrições. as restrições seria 7 menos x diferente de zero. E a raiz de px teria que ser maior ou igual a zero. Isso aí. Então, a gente tem que analisar as restrições. Aí eu vou colocar aqui para deixar claro para vocês. Denominador diferente de zero e... Luana, Sim, boa noite. boa noite. Eu posso palpitar um pouquinho aí com você? Claro, fica à vontade. Porque eu tenho feito esses APs antigos, só que quando tem raiz, quando tem o número sozinho, o último, a gente sempre são os divisores desse último número, certo? Certo. Certo. Aí você fez aí de 1, né? De menos 1 e mais 1, e deu delta menor do que zero. Mas eu fiz uma aqui que era 1 e menos 1, nenhum dos dois aceitou. Aí o que eu tive que fazer? Eu tive que dividir o A pelo termo independente. Porque eu já me dei mal numa P dessa, porque eu não consegui, eu fiquei 300 horas nessa questão só, porque eu não consegui, eu não tinha atinado que o termo independente, você pega ele e divide pelo A, no caso. Sim, Aí só que você nesse vai ter caso aqui, Hum. no caso dessa questão, ele já está afirmando para a gente que ela tem uma raiz inteira. Esse é Ah, o tá. diferencial dessa questão. Normalmente, a gente tem que testar as raízes racionais. Aí a gente faz como você falou. A gente faz o divisor do termo independente dividido pelo divisor do coeficiente de maior índice. É isso É aí, porque certinho. eu não atentei para isso e eu fiquei nessa questão, foi da P3 2024. Eu fiquei nessa Entendi. questão 300 horas, que eu não conseguia. Eu falei, meu Deus do céu, que não é possível, eu estou errando sinal. E quando acaba era 1/2. Entendi. É porque nesse caso era a raiz real mesmo. Aqui, na questão, ele está afirmando que ele tem uma raiz inteira. Então, a gente já pode deixar as raízes racionais e focar só nas inteiras. Tá Ah, bom? tá. Tá bom. Então, aqui o conteúdo de raízes aqui. Conteúdo de raízes de índice par maior ou igual a zero. Tá? Então, é isso que o Wagner tinha falado. Então, começando aqui, a primeira restrição, eu vou marcar como 1, que é 7 menos x, diferente de zero. Né? Então, x... vou passar o x para lá, ele vai ficar positivo, né? Então, o x tem que ser diferente de 7. Tá? Essa é a primeira parte. Aí tem a segunda parte, que a gente tem que ter p de x maior ou igual a zero. Tá? E aí, quem é o P de x? Eu já vou botar ele na forma fatorada, porque vai ser mais fácil para a gente visualizar, tá? Ele vai ser x menos 1, 3x
ao quadrado mais 2x mais 1. Tá? Isso aqui tem que ser maior ou igual a zero. Tá? Isso é uma inequação. E a gente vai ter que agora fazer, analisar os sinais dos fatores para a gente poder achar o sinal do produto, né? E aí conseguir encontrar os intervalos onde ele vai ser maior que zero, maior ou igual a zero, tá? Então, nesse caso aqui, ó, a gente vai ter uma primeira conta que analisando os fatores separados, né? Então, eu vou ter x menos 1, e aí eu vou encontrar a raiz dele, né? Então, eu vou encontrar que a raiz é 1, e aí, com isso, eu consigo fazer um estudo de sinal aqui, ó, que no ponto 1 é onde ele muda de sinal. Como ele tem, o x tem um coeficiente positivo, é crescente, né? Então, antes do 1 é menor que zero, e depois do 1 é positivo, tá? Esse é o primeiro estudo, do primeiro produto, do primeiro fator. O segundo fator é o 3x ao quadrado mais 2x mais 1. E a gente precisa encontrar as raízes. A gente já sabe que não tem raiz, né? A gente já fez essa conta na parte anterior da questão. Então, a gente sabe que não tem raiz aqui, tá? Então, isso aqui, a gente até pode colocar aqui, não tem raízes reais. Mas a gente precisa estudar o sinal, tá? Então, o que a gente vai analisar? O A, né? O coeficiente de maior índice, que ele que vai indicar se essa parábola vai ter concavidade voltada para cima ou se vai ter concavidade voltada para baixo, tá? Como 3 é positivo, isso aqui é maior que zero, então eu sei que ela vai ser desse formato aqui, ó. Ela não vai tocar o eixo, né? Não vai cortar nem encostar. E então, para qualquer valor de x, ela sempre vai ser positiva, tá? Qualquer valor de x que a gente colocar aí, vai dar positivo, tá? Então, a única coisa que vai mandar no sinal aqui do P de x é o x menos 1, tá? Ele é a única parte que vai alterar esse sinal, tá? Então, para fazer uma análise aqui, eu vou botar aqui do lado, aqui fazendo uma análise do sinal, tá? Eu posso fazer uma tabelinha ou eu posso fazer analisar pelas retas mesmo. Eu vou botar aqui 1, eu vou botar aqui o 2, e eu vou botar aqui a interseção dos dois resultados. Interseção não, o produto. Interseção é quando eu domínio, não estamos fazendo isso ainda. Então, aqui, na primeira parte, quando x é igual a 1, ela é negativa antes do 1 e fica positiva depois do 1. E no 1, ela vale 0. Tá? A segunda, vou botar aqui 1 e 2 aqui. Sim. Na segunda, a gente já viu que ela é sempre positiva, né? E ela não vai ter raiz. Tá? E aí o sinal do produto, que é o P de x. Tá? O sinal do produto vai ser como? Ele vai ser negativo, ele vai ser 0 quando for 1, e ele vai ser positivo depois do 1. Então, ele vai acompanhar o sinal do x menos 1, né? Do fator x menos 1, tá? Aí, agora, a gente já sabe o intervalo onde ele é positivo. E aí, para estudar o domínio, agora sim, a gente vai fazer, porque o domínio da R vai ser igual ao domínio da parte 1, com interseção com domínio da 2. Não, peraí que eu estou escrevendo besteira. Deixa para lá. Vou botar aqui só assim, ó. 1. Agora eu vou estudar
as duas restrições, tá? Restrição 1, restrição 2. Então, a primeira restrição é o x diferente de 7. Então, ela vai valer para todo mundo, menos para o 7. Que é essa primeira aqui, ó. E agora a 2. A 2 é P de x maior ou igual a 0. E aí, P de x é maior ou igual a 0 no intervalo 1 mais infinito. Tá? Então, vou botar aqui. Então, onde que vai valer lá o primeiro, a 2? Vai ser no 1 fechado mais infinito. Então, nesse sentido para cá. Aí, agora sim, eu vou fazer interseção e vou achar o domínio de R. O domínio de R é a interseção das duas coisas. Assim, ó, essa interseção vai dar o domínio. Então, aqui ele vai valer para o 1. No 7 ele é aberto. E aí a gente vai ter uma união de dois intervalos. Tá? Então, vou escrever aqui, ó. O domínio da R vai ser igual a 1 até o 7 aberto, união 7 mais infinito. Tá? E aí a gente calcula o domínio da R. Tá? A R é essa daqui, não sei se alguém chegou depois, só para ficar claro quem é que a gente está fazendo o estudo do domínio, tá bom? Então, essa aqui, vocês tinham falado que para você estava tranquilo, então, tem alguma dúvida, tá? Para a gente poder pular para a segunda questão. A segunda é mais trabalhosa. Luana, deixa eu fazer só um print. Eu vou compartilhar com vocês. Ah, tá, você tá gravando, né? Não, eu mando o PDF, não tem problema não. Ah, tá, beleza. Valeu. Tá? Eu boto lá no grupo daqui a pouco. Tô aqui retado copiando. Não, é bom copiar, mas eu mando Para lá para vocês. massificar. Isso Essa aí. é a questão. Olha, gente, eu deixei ela pequenininha porque ela ocupa muito espaço da folha, mas eu vou ler para vocês cada passo que a gente for fazendo, É tá? aquela de 2022, né, Luana? Isso, a gente está fazendo essa prova de 2022. Uhum. Essa questão 2 aqui é uma questão que é um pouquinho mais complicada. Ela pede um monte de conhecimento aqui. E eu achei ela um treino bem legal, tá? Para poder fazer essa parte de transformação de gráfico, tem uma parte de composta, ela tem bastante coisa aqui envolvida, tá? Então, o que ele está falando aqui? Vou ampliar aqui para vocês enxergarem melhor. Ele está dando ele deu um gráfico de uma função partida para a gente, né? A gente tem dois pedaços de função aí, tá? Então, ele chamou de h de x, que é igual a f de x, no intervalo de menos 4 fechado até o 6 fechado, e tem a g de x, que é do 6 aberto até o x4, né, fechado. A gente não sabe quem é x4. Tem vários pontos, inclusive, nesse gráfico que a gente não sabe. Ele vai pedir para a gente descobrir durante a questão, tá? A gente, assim, pela observação do gráfico, vê que a gente tem uma parábola e vê um outro gráfico que lembra uma função modular, né? Se ele tivesse falado que o gráfico estava partido em 3, a gente até podia dizer que eram duas retas. Mas como ele está dizendo que o gráfico está partido em 2, e a função g tem esse formato de V, então a gente já fica ligado que ela tem o formato de uma função modular, tá? Aí ele está dizendo, agora eu vou ler o que ele está dizendo no enunciado. Eu não sei quem está com o microfone aberto, se não for falar, eu vou pedir para deixar fechado, tá? Porque está com um zumbido, aí dá uma atrapalhada, tá? Aí, para falar, abre à vontade, tá bom? Mas se não for falar, deixa fechadinho. Aí o que ele está dizendo no enunciado? Para a gente considerar a função, ele está afirmando que f é uma parábola, e ele está dando o vértice, tá? Que é o 2 e o menos 4. Então, o vértice está aqui. Aqui está o vértice. Ele já deu para a gente que o vértice é 2 e menos 4.
Então, a gente já viu que o x2 é 2 e o y1 é menos 4. Ele já está dando isso para a gente. O gráfico de G é obtido por uma sequência de 3 transformações a partir do gráfico da função mx igual a módulo de x. Tá? Então, ou seja, ele está afirmando também que G é uma função modular. Aí, agora sim, ele vai começar as questões. Vai pedir para a gente considerar as informações da função f e, observando o gráfico, encontrar a expressão na forma canônica, tá? A expressão na forma canônica, para quem não lembra, a forma canônica da quadrática, ela é na forma de a vezes x menos h ao quadrado mais k, onde h e k é o vértice. Então, ele já está dizendo para a gente que o vértice é o ponto 2 menos 4. Então, eu já sei que isso daqui é o h e o k. Tá? Então, eu já consigo até substituir na forma canônica aqui, na expressão. Eu vou ficar com a x menos 2 ao quadrado menos 4. Então, a gente já tem metade da forma canônica aqui já. A gente só está precisando agora achar o a, né? E aí a gente precisa observar o gráfico. Vou ampliar aqui de novo. Olhando para o gráfico, vocês conseguem identificar qual é o outro ponto da parábola que está visível aí no gráfico, que a gente consegue pegar? Porque a gente vai precisar de pelo menos mais um ponto para poder achar o A. 6 e 0. 6 e 0. Tá aqui, ó. Tá? Esse é um ponto da parábola. Ele, inclusive, está dizendo aqui, ó, que o 6 faz parte da parábola. Tá? Então, 6 e 0 também é um ponto. Então, a gente pode usar ele para fazer o cálculo, né? 6 e 0 pertence ao gráfico GF. Então, eu vou ter que o 0, que é o y, né? Vai ser igual a o x é 6, menos 2 ao quadrado, menos 4. Então, a gente precisa resolver essa equação aqui para achar o a, tá? Então, ó, 0 igual a, aqui vai ficar 4 ao quadrado, menos 4, tá? Vou passar o menos 4 para o outro lado, vai ficar 4. 4 ao quadrado dá 16a. E aí, vou passar o 16 dividindo. A vai ser 4 dividido por 16. Vou simplificar e vai ficar 1 sobre 4. Beleza? Então, a Luana, expressão, sim, Luana, por favor, dá para você dar um replay nisso aí, só nesse pedacinho? Do a partir 6. de que passa. Aqui, ó, a gente viu que o 6 é um ponto do gráfico que faz parte da parábola, porque a parábola vai até o 6 aqui, ó, tá? O domínio da parte da parábola vai até o 6, esse ponto faz parte da parábola. Esse ponto é o 6, 0, tá? E o formato do ponto coordenado é YX. Ou XY, desculpa, tá? Primeiro é o X, depois o Y. Então, ó, o f de x aqui, que a gente usa, ele é o Y. Então, eu simplesmente substituí esses valores do ponto dentro da expressão. Ah, Tá? tá bom. Tá, ó, eu tenho x e eu tenho y. Então, ó, o y está aqui e o x está lá dentro. Tá aqui, ó. Tá bom. Tá. Beleza? Beleza. Então, tá. A expressão, então, vai ser 1 sobre 4, x menos 2 ao quadrado, menos 4. Tá? Essa é a expressão da parábola.
Ele só está pedindo a forma canônica mesmo, então não precisa abrir essa expressão. Agora o segundo. Alguma dúvida até aqui? Podemos seguir, né? Bom, vou considerar que podemos seguir. Então, agora ele está falando aqui, considerando as informações dadas acima sobre a função g e observando o gráfico da função h, encontre a expressão da função g. Descreva uma sequência de 3 transformações que pode ser feita a partir do gráfico da função. Então, qual é a dica que eu dou para vocês agora, a partir desse momento? Isso aqui costuma ser o contrário do que ele pede. Normalmente, ele dá para a gente a expressão e pede para a gente achar o gráfico. Ele dá uma expressão, aí ele diz a função elementar e ele pede para você ir achando o gráfico dela, fazendo as transformações. Aqui é o contrário. Ele deu o gráfico, deu a função elementar, que é o módulo de x, e quer que a gente encontre a expressão, tá? A forma que eu acho mais, assim, que facilita aqui, vou botar aqui, expressão de g. A forma que eu acho aqui que facilita para a gente é usar, partir do próprio gráfico, tá? Eu vou fazer um esboço aqui dessa função g. Ó, ela sai daqui do ponto 6. Ela tem esse formato assim, né? Aí, esse ponto aqui é 6, aqui é o ponto 6. Esse ponto aqui ele deu pra gente. Ó, tá dado aqui, ó, é o 9,3, tá? O que que significa isso? É x, 9, y, 3. Então, o que ele está dizendo aqui pra gente é que no vértice é 9 no x e aqui é 3 no y. E aqui é um ponto que a gente não sabe qual é. Mas pra gente agora não vai importar. Aí, o que que eu sugiro para vocês? Desenhe no mesmo gráfico a função elementar. A função elementar que ele disse para a gente é a módulo de x. Tá? E ela tem esse formato assim. Né? E aqui vai ser... Aqui nem vou precisar colocar, mas enfim, aqui é 1, aqui é menos 1, e aqui no meio é 0. Tá? Essa é a módulo de x. E aqui é a g de x. Aí, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai, a partir desse desenho, a gente vai encontrar um ponto no gráfico e a gente vai tentar encontrar o caminho que ele fez para se tornar o gráfico da G, tá? E qual é o ponto mais simples da gente analisar? O vértice, tá? Esse vértice, o ponto 0 aqui, ó. Ele é o ponto mais simples da gente analisar, porque é um ponto só e fica fácil para a gente encontrar o caminho que ele fez ali para se tornar, para chegar nessa posição aqui 9,3. Tá? Ele vai sair do 0,0 para chegar no 9,3. Então, assim, vamos analisar esse ponto aqui, tá? Aí eu vou perguntar para vocês. Qual seria o primeiro movimento que ele tem que fazer? O que que vocês me dizem? Qual seria o primeiro passo para ele chegar naquele ponto 9,3 ali? Para a direita, o movimento para a direita seria translocação, se eu não me engano. Translação. 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 Ele vai fazer uma translação para a direita. Ele vem para cá, direita. né? Vai chegar no ponto 9, certo? E é uma translação para cima. Não, vamos por partes, tá, Wagner? Um pouquinho de cada vez, tá? Então, ele vai primeiro chegar aqui nesse ponto 9, beleza? Luana. Então, o que que vai... Oi? Luana, quando ela vai para a direita, ela tem que estar... eu esqueço, é dentro da função ou fora da função?
No caso aí, seria mais 9 à direita, né? Não, não é mais 9. Vamos lá. Não? Primeiro, a gente tem que identificar qual é o movimento. A gente já identificou que o ponto, a primeira coisa que o ponto vai fazer é caminhar para a direita, tá? Direita. 9 Uhum. unidades, tá? Uhum. E esse caminhar é horizontal, concorda? A gente está andando no sentido horizontal, tá? Esse caminhar horizontal, ele é uma transformação no X, tá? Todas as transformações que são no X, elas são horizontais, tá? Então, nesse caso, é uma transformação só no X, só na variável, tá? E aí, a nossa, vou anotar um umzinho aqui do lado, e aí aqui na nossa variável, ela vai sofrer uma translação, eu vou só anotar aqui, translação horizontal para a direita, de 9 unidades. Tá? O que significa isso em termos na expressão? A gente sai do módulo e vem para y igual a x menos 9. Quando a gente anda para a direita, a gente diminui, tá? Quando a gente anda para a esquerda, a gente soma, tá? É meio contraintuitivo, tá? Quando o movimento é horizontal. Quando é vertical, não. Se ele sobe, ele soma. Se ele desce, ele diminui. Mas no movimento horizontal é o contrário, tá? Se ele anda para a direita, ele diminui. Beleza, a gente achou essa primeira funçãozinha aí. Eu posso até fazer essa representação. Eu vou tirar aqui, ó, e vou marcar como que ele vai ficar agora. É como se a função tivesse aqui, ó. Beleza? Concordam comigo? A gente jogou a função para o ponto x igual a 9, né? Esse vértice dela. Agora, qual seria uma segunda transformação? Aí seria para cima, né? Para cima? Isso. Tá. Eu colocaria uma outra. Vê se vocês Ah, tá, calma aí, concordam Luana. comigo. É reflexão. Reflexão. Isso, porque tá Reflexão, vendo? porque tá para baixo, tá para baixo. Um tá virado para cima, outra para baixo, Isso. tá? Então, ela vai sofrer uma reflexão. Wagner tá certinho aí. Então, na segunda, ela vai sofrer uma reflexão vertical, e aí eu gosto de botar assim, no eixo X. No eixo X. Tá? Em torno do eixo X, né? Que fica melhor. Em torno do eixo X. Vou botar aqui no cantinho. Tá? E aí ela vai sair de x menos 9 e vai para y igual a menos x menos 9. Tá? Menos na frente do módulo porque é vertical. Tá? E aí é na função, não é só no x. Tá? E aí ela vai sair dessa posição aqui e ela vem para cá, ó. Tá? Ela vai virar de cabeça para baixo. Aí agora sim, qual é a última transformação? A última transformação aí seria, Luana, entrar no 3 do Y, né? Já que é uma Isso, e aí o reflexão, que ela precisa fazer agora, então? então aí seria X. Não, desculpa. É Y translação mais vertical, né? 3. É Y mais 3, Luana? Calma, Wagner. Alguém estava falando junto com ele. Quem foi que estava falando? É a Tânia, translação vertical. Isso aí, uma translação vertical. Primeiro você identifica, Wagner, qual é a transformação que está sofrendo e depois você anota, porque fica mais fácil, Tá, tá? beleza então. Show de bola. É uma translação vertical. É porque eu sempre confundo o nome translação e translocação. A translocação tá lá na biologia.
Ai, meu Deus do céu. Para cima, 3 unidades. Vou só deixar assim, Uhum. tá? Então, ela vai Beleza. subir 3 unidades. Aí, a gente vai Sim. sair da y, menos x menos 9, e agora sim ela vai se tornar g, porque agora vai coincidir, né? Ela vai subir e vai pegar vai assumir ali essa posição. E aí Uhum. ela vai virar g de x, que vai ser menos módulo de 9, ou menos módulo de x menos 9, mais 3. Ah, tá. Beleza. Beleza? Show de Então, agora a bola. gente fechou, tá aí a expressão da g. Show. Alguma dúvida até aqui? Não, Então, Luana, sem dúvida. Pode prosseguir. então, beleza. A próxima, ela pede para observar o gráfico da função e encontrar os valores de x1, x2, x3 e aí encontrar os valores, né? Então, vamos lá. Eu vou copiar o gráfico, vou botar ele aqui embaixo. Vou colar ele aqui embaixo, para a gente poder escrever em cima dele também. Eu vou recortar aqui, vou deixar só o gráfico mesmo. Pronto. Vou aumentar aqui. Porque alguns a gente consegue encontrar no próprio gráfico. Ó, a gente já sabe lá das informações que o x2 é 2 e o y1 aqui, ó, é menos 4. Tá? Isso é do vértice da parábola. A gente já sabe dessa informação, tá? Aí, outra coisa aqui que a gente acha fácil, assim, pela observação do gráfico, é o x1, tá? Acho que talvez boa parte das pessoas devem ter pego e calculado para achar a outra raiz, mas se a gente sabe das propriedades, enfim, da quadrática, a gente consegue achar x1 de uma forma muito simples, tá? Se vocês repararem aqui, ó, esse x igual a 2, aqui, ó, ele é o eixo de simetria da parábola, tá? Que é bem o x do vértice. É onde ela é o espelhinho, né? É onde ela começa, ela vem assumindo os valores, vem, né? No caso aqui, né? Ela vem assumindo os valores até aqui. Nesse ponto aqui, ela começa a repetir os mesmos valores, né? Ela começa a crescer agora e vai assumindo os mesmos valores que ela já tinha assumido anteriormente. Então, esse é o ponto de simetria. O que significa isso? Que em qualquer ponto da parábola, ele está à mesma distância do eixo. Então, vamos supor, vou desenhar um ponto aqui, assim, ó. Então, se eu chamar aqui de A, essa distância aqui também vai ser A. Que ela não é o eixo de simetria, tá? Então, está na mesma distância. E a gente pode fazer isso exatamente para a raiz. Ó, o intervalo entre uma raiz e o eixo de simetria é 4 unidades, certo? Então, eu posso afirmar aqui que a distância da outra raiz até o eixo de simetria também vai ser 4 unidades, concordam? Concordam? Sim. Sim, Então, quem é o x1? 6. 6 por quê? x1 é o que está aqui, Não, ó. menos 6 no caso. Menos 6 por quê? Ele não está simétrico com um ponto que está ali 6?
ou não? Mas o eixo de simetria não é 0. O eixo de simetria é 2. Ah, tá. Tudo bem. Entendeu? Menos 4. Entendi. Então, aqui vai ser 2 menos 4, certo? Certo. Então, qual é o x1? É 2. É menos 2. É menos 2. 2. Isso aí. Tá? Ou pode também resolver, você pode usar Bhaskara lá e resolver nem precisa, né? No caso, ser exatamente Bhaskara, que ela já está na forma canônica. Mas você resolve a função e você vai achar o 6 e vai achar o outro ponto. Ou você analisa no gráfico aqui e o outro ponto é 2, porque ele tem que estar à mesma distância do eixo de simetria da parábola. Tá? Agora, a gente tem o y aqui, ó. Y3, tá? Esse Y3, ele tá na parábola. A gente tem Y3 e tem Y2 aqui, que são pontos da parábola. Tá vendo? Os dois a gente aplica lá na forma lá da parábola, na expressão da parábola e calcula. Deixa eu diminuir aqui o espaço. Porque o Y1, eu vou dizer que ele é menos 4 mesmo? O Y1 é menos 4 porque faz parte da parábola, porque é o vértice da parábola. Ah, tá. Tá? Ele foi um ponto que ele deu lá no enunciado, tá? O Y2, se você reparar, ele tá no eixo Y, tá? Ele tá em cima do eixo Y, o Y2. Em cima do eixo Y significa o quê? 0, né? Que o x é 0, né? Então, o Y2 é o f de 0. Aí, o f de 0 vai ser 1/4. 0 menos 2 ao quadrado, menos 4. Aí, aqui vai dar 1/4. Menos 2 ao quadrado é 4. Menos 4. Aqui vai simplificar, vai ficar 1. Vai ficar 1 menos 4, que é igual a menos 3. Tá? Então, esse y2 aqui é menos 3. Tá? Ele é o f de 0. É só botar o 0 no lugar do x que a gente calcula ele. Tá? O y3 é o f de menos 4. Tá? É o ponto da função que é relacionado ao menos 4. Então, é o f de menos 4. Aqui a gente vai só substituir novamente. Vai ficar menos 4 menos 2 ao quadrado, menos 4. Vai ficar 1/4 vezes... Aqui vai ficar menos 6 ao quadrado, que vai dar 36. Menos 4. Aqui eu vou simplificar. 36 dividido por 4 dá 9. Então, vai ser 9 menos 4, que é igual a 5. Então, aqui é 5. No Y3. Agora, o x3 é a outra raiz do módulo. Tá? E no módulo vai acontecer também da mesma forma que aconteceu na parábola, porque a função modular também é simétrica, tá? Então, se a gente também consegue analisar ela olhando pelo gráfico. Ela tem um eixo de simetria aqui também, ó, no ponto 9, e vai ser a mesma coisa. A distância aqui é 3, então essa distância aqui tem que ser 3 também. Então, quem é o x3? 12. 12. Tá? E o x4 a gente acha substituindo na expressão, tá? O x4
A gente, olhando o gráfico, a gente sabe que o G do x4 é igual a menos 5. Aqui é o contrário. A gente tem o y e quer achar o x. Tá? Então, a gente traz a expressão aqui, ó. É como se a gente tivesse... Como se a gente fosse descobrir A gente vai fazer a conta inversa, vai descobrir só o x. Então, vai ficar menos 5. A expressão está aqui em cima, ó. Menos... Aí, eu vou até botar o x4 aqui. Menos 9 mais 3. Eu vou passar o mais 3 para o outro lado. Ele está somando aqui, ele vem diminuindo. Então, vai ficar menos 3. E aqui vai ficar menos x4, menos 9. Vai ficar menos 8, menos x4, menos 9. Eu posso cortar esse menos aqui com todo mundo, ou multiplicar por menos 1, enfim, né? E aí eu vou ficar com 8, desculpa. 8 igual a x4 menos 9. Agora eu tenho que resolver essa equação modular aqui. Vou botar aqui trazer aqui para a próxima folha. x4 menos 9 igual a 8. Aí a gente tem duas possibilidades, né? Ou x4 menos 9 vai ser igual a 8, ou o que está dentro do módulo é negativo. Menos x4 menos 9 igual a 8. Então, a gente resolve essas duas equações. x4 vai ser igual a 8 mais 9. x4 igual a 17. Ou, vou passar o menos para o lado de lá. Vai ficar x4 menos 9 igual a menos 8. É a mesma coisa que multiplicar aqui por menos 1. Só para tirar da frente do módulo. Vou passar o 9 agora para o outro lado. Vai ficar menos 8 mais 9. x4 igual a 1. Tá? Só que a gente observando o gráfico, já dá para ver que não pode ser 1, né? Esse ponto aqui não pode ser. Ele só pode ser 17, porque o x4 está depois do eixo, né, do eixo de simetria do módulo, está depois do 12, né? Então, ele não pode nunca ser 1. Né? Então, aqui é 17. Então, agora a gente já achou todos os pontos. Tá? Aí, ele está pedindo agora para descobrir qual é a função, o domínio da função H. E a imagem da H. Aqui é pura observação do gráfico, tá? Não precisa nem calcular, nem nada. É só observar. Ela é uma função partida, mas ela não tem pontos, não tem intervalos, o intervalo não é disjunto, né? Ela não tem dois intervalos assim com união no meio. Né? Onde uma termina, já começa a outra. Né? O ponto 6, ele é da função, de uma função, ele não está na outra, mas imediatamente depois do 6 já faz parte. Então, ela é contínua dentro desse intervalo. Tá? Aí, por pura observação do gráfico, o domínio de H vai ser menos 4 até 17, fechado ambos, que ambos são fechados. E a imagem agora vai ser a função rebatida só no eixo Y. Tá? Ela vai... O menor valor que ela atinge, né, é o menos 5. Aqui, ó, é o menor valor que ela atinge. E o maior valor que ela atinge é o 5 positivo, tá? Que é o f de menos 4. Então, a imagem é do menos 5 até o 5 fechado. Tá? Aqui eu acho que ninguém tem dúvida, né? Dessa parte de domínio e imagem. Se ela tivesse algum ponto que não tivesse continuidade, tivesse um espaço mesmo entre elas, aquela bolinha vazada, aí você precisaria olhar realmente e achar só os intervalos, tá? Mas a gente analisando vê que ela não tem esses pontos vazios, vou botar entre aspas, tá? Vazio só como uma forma de falar. Luana? E aí, sim?
Eu sempre me embolo nesse negócio aí. Você sempre parte para achar essa x1, x2, você sempre parte do eixo de simetria? Não, essa é uma forma de achar, você podia calcular. Ah, tá. Mas assim é bem mais fácil, né? Você tem que saber te poupa tempo numa prova longa, né? Mas você tem que saber desses detalhes, tá? Para poder fazer o cálculo. Na dúvida, calcula. Só que aí na F você vai ter que calcular por Bhaskara e na outra você vai ter que calcular o módulo. E aí você vai sempre achar dois valores, um já está dado, né? E para poder achar o outro. Tá bom. Na dúvida, sempre calcula. Tá? Aqui quis apresentar uma forma para vocês que é uma forma mais rápida. Mas tem que estar certo dessas propriedades, tá? Para poder fazer. Aí aqui, ó, na última, ele pede para a gente já encontrou todos esses pontos, né, que estavam em aberto, e ele pede para a gente calcular as compostas, né? A H de H de 6 e a H da H de X4. Tá? Então, vou anotar aqui embaixo, na outra folha. Ele quer H de H de 6. Tá? E aí, quem é H de H de 6? É H dentro da H de 6. Então, eu vou calcular H de 6, eu vou pegar esse valor e vou jogar de novo dentro da função H para poder achar esse resultado. Tá? Então, no ponto 6, a gente pode fazer isso de duas formas. Observando no gráfico e calculando. Como ele pediu para a gente calcular, então faz no papel. Senão ele falava assim, observando no gráfico, mas enfim, tanto faz. Você pode justificar isso, observando pelo gráfico. Eu vou colar esse gráfico aqui de novo, só para a gente observar de novo aqui, ó. Tá? O ponto 6 aqui, ó, que é o que ele quer que a gente analise, tá? E aí, como ela é uma função partida, eu preciso usar quem para fazer essa conta? A F ou a G? 6 faz parte do domínio de quem? Da F ou da G? A F. Da F, tá? Então, a gente vai usar a F aqui para calcular, porque isso aqui é a mesma coisa que eu dizer que é a F de 6 aqui, ó. Tá? E a F de 6 a gente sabe que é zero, que não é raiz. Olha aqui onde está tá em cima do eixo X, né? Sim. Então, esse resultado é zero. Agora, ele pediu para a gente calcular H de zero. E aí, quem é H de zero? X3. Não, não, não. Calma aí. H de zero vai ser, de novo, estamos dentro do domínio da F. Então, é a mesma coisa que calcular F de zero, tá? F de zero é o valor da F quando x é igual a zero, tá? Quando x é igual a zero, a gente tem o ponto que corta o eixo Y. Ah, tá. Então seria. Quanto que pode. Seria o 6, se eu não me engano. Y2 aqui, ó, Y2. Tá. tá? Você pode Y2. botar a expressão aqui e calcular. Se tem dúvida de como faz isso aqui olhando o gráfico, calcula aqui dentro, não tem problema nenhum. Bota a expressão aqui. A F de zero, ela é 1/4. Lembra que a gente tem a expressão da F? Menos 2 ao quadrado, 2 ao menos quadrado. 4. 4. Isso aqui vai dar o y2, que é igual, a gente calculou aqui, Menos 3. 3. Vai dar menos 3. Aí agora, ele pediu para a gente fazer
AH da H de qual é o valor? X4. X4. Tá? O X4 a gente já viu que é 17, né? Uhum. Então, é H da H de 17. Aí, a H de 17, a gente também já sabe quem é. Quem que é a H17? O X4. H de 17. Não, Ah, tá. H é o H. valor da Ah, tá. função, quando Tá, o valor X da é função. 17. Tá? O H está na G, está no domínio da G. O 17 está no domínio da G. Então, o Tá. H de 17 é a mesma coisa que a G de 17. Tá? E está no gráfico. Olha aqui. Quando Menos X é 5. 17, é menos 5. Isso aí. Tá? Então, isso aqui é H de menos 5. Aí, agora sim, eu vou calcular H de 17. H de menos 5. Aí, eu olho para o gráfico. Olho para o domínio. Menos 5 faz parte da função H? Faz parte do domínio da função H? Suspende mais um pouco aí, Luna, pra poder dar uma olhada. Pô. Menos 5. Não, do domínio não. Pois é. Então, a gente consegue calcular? Não. Não Não. existe. Então, a gente não consegue calcular, não existe. Porque menos 5 não pertence ao domínio de H. E essa é a justificativa. Tá bom, então. Tá? Então, aí não tem o que fazer. Primeiro, a gente olha numa função, deu o valor. Aí, às 17, a gente viu que é menos 5. Menos 5 já não pertence mais ao domínio. A gente não tem como calcular, porque está fora do domínio. O domínio é do menos 4 até o 17. Beleza? 35 minutos para resolver essa questão. A questão é extensa. Essa questão é pesada. Aqui, óbvio que demora um pouco mais, porque eu paro, escrevo, né? A gente vai falando. Na prova é um pouco mais rápido. Sim. Mas ela é uma questão longa, assim. A Bem série é longa. candidata a estar amanhã lá no domingo. Mas, em compensação, as outras são menores. As Sim. questões de trigonometria são Mas menores. eu estava observando as provas anteriores, na verdade eles pegaram todas as questões e colocaram em uma só. Essa 2 aí ela tem bastante Uhum. coisa mesmo, tá? Aí, vamos lá, gente. Vamos avançar. Questão 3, uma questão de função seno. Aí ele está pedindo para a gente, ele deu aqui para a gente considerar x pertence aos reais e f de x igual a 2 seno de x menos π sobre 2. Tá? E ele pediu para a gente resolver as equações. F de x igual a 2 e f de x igual a menos 2 dentro de um intervalo. Tá? O intervalo que ele está dando é menos π sobre 2, menor ou igual a x, menor ou igual a 3π sobre 2. E aí ele pediu para a gente apresentar as contas. Tá? Então, assim, ele quer só os valores dentro desse intervalo específico. Vou botar aqui que ele quer f de x igual a 2 e f de x igual a menos 2. Que intervalo que ele está pedindo para considerar? Vou desenhar no círculo trigonométrico para ficar mais fácil para a gente ver, tá? Ele quer o intervalo do menos π sobre 2 até o 3π sobre 2. Onde se localiza o ponto menos π sobre 2? Bom, vamos lá. No círculo, ele começa a contar do eixo horizontal, certo? E aí, quando a gente roda no sentido anti-horário, a gente conta os valores positivos. Quando a gente roda no sentido horário, a gente conta os valores negativos, tá? Então, menos π sobre 2, ele está bem aqui, ó.
Porque π sobre 2 não é aqui? Tá? Então, menos π sobre 2 está aqui embaixo. Aí, beleza, ele vai começar daqui. Vai rodar, vai rodar, vai rodar, vai rodar, vai rodar. E vai voltar para cá. Porque o 3π sobre 2 está aqui também. Tá? Então, ele vai começar num ponto, no círculo, tá? Ele vai dar a volta e vai bater no ponto que é correspondente, tá? A ele. Então, só para vocês entenderem da onde que começa, onde que a gente vai analisar essa função, tá? Vou botar assim, ó, intervalo fechado aqui e fechado do lado de cá. Talvez vocês consigam entender aí o que a gente está vendo. Só para ajudar a gente. Então, vou começar aqui, ó. F de x igual a 2. E aí, quem é a f? A f é 2 seno de x menos π sobre 2. Isso aqui tem que ser igual a 2. Tá? Eu vou dividir todo mundo por 2. Eu vou ficar com seno de x menos π sobre 2 igual a 1. Tá? Aí, eu gosto de usar um truque aqui, mas acho que nem todo mundo gosta, porque me facilita. Mas eu vou deixar desse jeito aqui mesmo. E aí, depois, se vocês quiserem, a gente pode fazer essa troca de variáveis. Mas vamos lá. Vamos esquecer o que está dentro aqui agora, tá? Não quero saber o que está dentro. Vamos fazer que x menos π sobre 2, a gente vai chamar isso aqui de θ, tá? Então, a gente vai ficar com seno θ igual a 1. Aí, a gente vou perguntar para vocês. Quem que é o seno, que tem seno, qual é o ângulo que tem o seno igual a 1? 30. Primeiro que a gente está lidando com ângulos em radiano, tá? Ah, tá. Em Mas radiância, eu quero então. seno igual a 1. Ó, Π sobre seno, 3. Π sobre 2. Π sobre 2. o eixo, exatamente. O seno está nesse eixo aqui, ó. E aqui é o 1. Aqui em cima. Aqui embaixo é menos 1. Tá? Então, o ângulo que tem o seno igual a 1 é o θ igual a π sobre 2. Tá? E ele está dentro do intervalo. Lembra? O intervalo é menos π sobre 2, menor ou igual a x, menor ou igual a 3π sobre 2. Esse intervalo que a gente tem que analisar. Π sobre 2 está dentro do intervalo? Tá, não tá? Tá. Tá. Então, agora eu vou destrocar a variável. Ó, x menos π sobre 2 igual a π sobre 2. Vou jogar para cá. Vou botar aqui. Então, vai ficar π sobre 2 mais π sobre 2. X vai ser igual a quem? X igual a quem? É 2π sobre 2, não é? 2π sobre 2, que é igual a π. Tá? Π tá dentro do intervalo? Tá, né? Tá. Π tá aqui. Π tá dentro do intervalo. Então, π é solução. Beleza? Então, agora vamos calcular a outra aqui. A outra é a f de x igual a menos 2. Então, a gente vai botar aqui 2 seno x menos π sobre 2 igual a menos 2. Vou dividir todo mundo por 2, vai ficar seno x menos π sobre 2 igual a menos 1. Tá? Aí a gente pode fazer aquele mesmo truquinho. Θ igual a seno, assim. E aí eu vou ter seno de θ igual a menos 1. Aí vamos voltar para o círculo. Quem tem o seno igual a menos 1? Dentro do intervalo que a gente está estudando. 3π Quais sobre são? 2. Só ele? Menos π sobre 2. Os dois têm o seno igual a menos 1. Os dois ângulos. É.
Então, a gente tem que analisar os dois casos, tá? Então, a gente vai ter... Vou botar aqui do lado. Seno de θ igual... Não, seno de θ não. A gente tem θ igual a menos π sobre 2. E a gente tem 3π sobre 2. A gente tem os dois casos, né? Que eles não são dois pontos que são correspondentes. Eles têm o mesmo valor de seno, tá? Então, agora a gente vai destrocar. Na destrocagem, nem sei se a palavra existe. A gente vai ter... Opa, aqui é menos. Nessa situação aqui, a gente vai ter, ó, menos π sobre 2, mais π sobre 2. E x vai ser igual a quem? X igual a Zero. 0. E aí, Zero. na outra situação, a gente vai ter x menos π sobre 2 é igual a 3π sobre 2. Vou jogar o π sobre 2 para lá, vai ficar 3π sobre 2 mais π sobre 2. Opa, que 2 é esse? Quanto vai dar esse x? 4π sobre 2. 3π. 4π sobre 2, que vai dar 2π. 2π. 2π está dentro do intervalo que a gente está estudando? Cadê? Ó, o intervalo aqui, ó. O intervalo é de 3π sobre 2. Ah, dá. 2π? Onde é que está o 2π? Não, não tá. 2π está Fora. 2π tá aqui, ó. 2π está fora. Isso aí. O zero está dentro, né? Que a gente vai começar do menos π sobre 2, vai passar pelo zero, vai rodar tudo até chegar no 3π sobre 2. Só que o 2π está depois. Tá? Então, o 2π não faz parte da solução. Não vale, só o zero. Tá? Então, qual é a resposta? Dessa primeira aqui é π, tá valendo. Dessa segunda aqui é zero, tá? E essa é a solução. Tem dúvida nessa aqui? Não, para mim tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Aqui é porque tá fora do intervalo. Eu dei uma olhada no gabarito dessa questão e ele seguiu um caminho muito complicado, tá? Eu não sei se vocês chegaram a ver. Ele faz uma mudança de domínio, eu achei bem complicado, acho que não era necessário. Tá? Dessa forma que é mais fácil, você analisa se a resposta está dentro ou fora do intervalo e acabou. Tá? Aí vamos ver a segunda. Ele quer que a gente esboce o gráfico. E aí justifica a construção. Essa aqui é uma questão de transformação. Tá? A gente vai partir do gráfico de seno e vai chegar até o gráfico de 2 seno de x menos π sobre 2. Tá? Quando ele pede para justificar a construção do gráfico, é nesse caminho que ele quer que a gente faça. Tá? Então, ó, gráfico, vou botar aqui. A função 2 seno x menos π sobre 2. Tá? Nesse caso aqui, a gente vai partir da função elementar y é igual a seno de x. Tá? Como que é a função? Quando ele quer que você esboce o gráfico, isso aqui, para não confundir, tá? Não é um círculo trigonométrico. Ele quer o gráfico no eixo cartesiano, tá? Onde aqui é o seno e aqui é x, né, no caso. A função seno, ela tem aquela função de sino, né, aquele formato de sino. Quando é zero, ela vale 1. Quando x é igual a zero. Não, desculpa, vale zero. Olha eu confundindo. Aí a gente vai dividir aqui para π sobre 2. Π
3π sobre 2, e ele quer que a gente analise dentro do intervalo, né? E aqui vai ser menos π sobre 2. Aqui menos π também, só para a gente fazer a conta aqui, 2π. Quando ela é zero, ela é zero, porque se a gente olhar no seno, no círculo trigonométrico, o eixo do seno está aqui, ó. Então, quando a gente está no zero aqui no seno também vale zero. Quando a gente está aqui no π sobre 2, ele vale 1. Aí, quando a gente desce para o π, vale zero de novo. Quando a gente vai para 3π sobre 2, ele vale menos 1. Eu vou botar o gráfico de cor diferente, porque senão vai ficar embolação. E no 2π vai ficar zero aqui. Aqui no menos π sobre 2, ele vai valer menos 1. E a gente já viu. E no menos π ele vale zero. Tá? Então, vou desenhar aqui, ó. Ela vai ter esse formatinho aqui. Tá? E vai ter esse formato de sino, tá? Então, qual a primeira transformação que a gente pode fazer analisando a expressão que ele colocou aqui, ó? A gente vai ter duas translações. Translação não, desculpa. A gente vai ter um alongamento e uma translação, tá? A translação está acontecendo aqui e aqui tem um alongamento ou esticamento, enfim, a forma como vocês preferirem, tá? Lembra sempre que translação é quando a gente tem soma ou subtração, e alongamento ou compressão é quando a gente tem uma multiplicação, tá? Isso também ajuda a lembrar quando que acontece cada coisa, tá? Mas aí, esse gráfico, a gente só vai até o 3π sobre 2. A gente não bota ele até o 2π, não, né? Sim, eu estou desenhando aqui tudo porque ele vai sofrer uma translação, então eu estou começando com ele desse tamanho, e depois, no final, a gente esboça só o intervalo que a gente quer, tá? Só Que vai até o facilitar para a gente encontrar, tá? Tá. Então, primeiro, a gente pode botar aqui, ó, que ele vai sofrer uma translação horizontal para a direita, porque ele está diminuindo, de π sobre 2 unidades. Ou seja, eu vou deslocar esses valores π sobre 2 unidades. O que que significa isso? Então, ele vai sair do y igual a seno x e vai passar para o y igual a seno x menos π sobre 2. Então, tudo vai andar para a direita. Então, pensa aqui comigo, ó. Aqui é o ponto π sobre 2. Menos π sobre 2 e aqui é o menos π. Lembra que a gente tinha colocado ali no gráfico? Aqui é o π sobre 2, aqui é o π, aqui é o 3π sobre 2. Tá? Então, como ele vai andar para a direita, o valor que era do menos π, ele tem que pular menos π sobre... Ele vai pular para a direita π sobre 2 unidades, tá? Então, menos π vai passar... o valor vai passar para o π sobre 2. Ele não vai pular para cá? Menos π sobre 2... π sobre 2 unidades, tá? Então, ele vai pular para a direita. O que era π aqui, ó, vai passar agora para o 2π. Então, onde era zero... No menos π vai ser zero agora no menos π sobre 2. Tá? E está pulando para a direita. O valor do menos π sobre 2 vai pular para o zero. Tá? Então, antes ele era zero, agora ele vai ser menos 1. Aqui, ó. Vai jogar ele todo para a direita. Então, onde ele era 1, ele vai... onde ele era zero, agora ele vai ficar em cima do π sobre 2. Então, vai ser zero aqui agora. Onde ele era π sobre 2, ele vai para o π. Né? Então, o valor do π sobre 2 vai para o π. Então, ele vai virar 1 aqui. Aí, o valor do π vai para o 3π sobre 2. Ele vai virar 0 aqui. Tá? Eu estou jogando todo mundo para cá, ó. É todo mundo para a direita. Então, o desenho agora
Vai ficar assim. Tá? Agora, tá vendo? Eu estou considerando agora só o intervalo que ele deu. Eu precisava dos intervalos anteriores para saber o que a gente ia fazer, né? Sem ter que ficar calculando de novo. E agora vai sofrer mais uma translação, vai sofrer mais uma transformação, que é um alongamento vertical. Ó, aqui, ó. Tá fora da função, tá do lado de fora, só na função. Não está dentro do x. Se fosse seno de 2x menos π, essa transformação seria só no x, mas está fora do seno, tá? Então é só na função. Se é só na função, é vertical, tá? Então é um alongamento vertical, tá? Então o que era 1 vai virar 2, né? Lá no eixo y. Então o que era 1 aqui, ó, e aqui é menos 1, isso vai alongar. O que era 1 vai virar 2. E o que era menos 1 vai virar menos 2. É o alongamento vertical com fator multiplicativo de 2. Ou só 2. Tá? E aí eu saio da seno de x menos π sobre 2 e vou para f de x, que é 2 seno de x menos π sobre 2. Tá? E o que vai acontecer com a função? Agora ela vai esticar verticalmente. Então, antes ela valia 1, agora vai valer 2 e menos 2. Tá? O desenho vai continuar o mesmo desse 1 aqui, dessa translação, só que agora mais esticado. Tá? Então, π sobre 2, π, 3π sobre 2, e agora onde era 1 vai virar 2. Tá? Então, ela vai ser 1 aqui, vai ser menos 2 aqui, no π sobre 2 ela vai ser 0, no π ela vai ser 2. Aqui, e onde era 0, ela vai continuar 0, porque 2 vezes 0 é 2. É 0, olha eu. Tá? Então, ela só vai ficar mais comprida agora. Vou fazer de novo. Tá? Ela vai ficar mais comprida no eixo vertical, tá? Essa parte aqui tem dúvida? Eu sei que tem, tá? Eu Sim, espero que... com certeza. Tá, então fala, qual é a dúvida? Repete a translação horizontal para a direita, por favor, Luana. Essa Ó, parte. vamos imaginar de outra forma aqui, ó. A mesma coisa que a gente viu lá no módulo, tá? A gente não tá no módulo aqui? Aham. Se eu faço uma translação para a direita para cá, ó, esse módulo aqui é módulo de x, lembra? Se eu faço uma translação para a direita e ela vem para cá, e aqui é um ponto 5, tá? Como é que ela vai ficar vai ficar na função agora? Ela vai ficar x menos 5, não é? Eu pulei todos os pontos pularam 5 unidades. Se aqui ela valia 1, tá? Nesse ponto aqui, ó. Agora aqui ela vai valer 6, tá? Por quê? Estou pulando todo mundo 5 unidades. A mesma coisa acontece aqui. Se eu botar um gráfico em cima do outro, acho que vocês vão conseguir enxergar melhor. Nesse gráfico anterior aqui, ó, qual era o desenho? Aqui era 0. E aqui era menos 1. Ó, esse azul é o gráfico do seno. É o gráfico do seno, Tá? É o gráfico aqui de cima. Estou trazendo aqui para baixo, tá? Para você acompanhar. Olha como os valores pularam.
para a direita, ó. O que era π aqui, ó, veio para cá, tá vendo? E esse valor do π sobre 2 veio para o zero. Tá? Ele foi pulando. E aí é π sobre 2 unidades. Poderia ser outro valor, poderia ser 1, poderia ser, mas não foi. Nesse caso aqui, ele escolheu fazer essa translação em π sobre 2 unidades. E a diferença entre todos esses intervalos é π sobre 2 unidades, ó. Do menos π para o π sobre 2 é π sobre 2 unidades, não é? Não é, pessoal? Sim, sim. Então, esse intervalo aqui não é π sobre 2 unidades? Então, o valor que era do menos π vai passar a ser do menos π sobre 2. Na hora que eu jogar aqui dentro, π, ó, vou botar aqui menos π aqui. Aí, menos π sobre 2. Não, vou pegar um outro valor mais bonito. Vou calcular aqui no π sobre 2. Na hora que eu fizer isso aqui, vai zerar. Seno de zero é zero. Tá? Então, o valor do π sobre 2, o x igual a π sobre 2, a resposta ali na função vai ser zero. Ó, tá aqui. Na função vermelha, que é a função que a gente está estudando, tá? Azul é só o seno. Azul é o seno. Deixa eu escrever aqui de novo, para não confundir. Por isso que eu não botei um em cima do outro, porque depois gera confusão. Aqui é o seno de x. E aqui é o seno de x menos π sobre 2. Tá? Todo mundo vai deslocar para a direita, menos π sobre 2 unidades. Aí os valores que eram do π vai passar a ser do menos π vai passar a ser do menos π sobre 2, o valor que era do menos π sobre 2 vai passar a ser do zero, porque eu estou somando menos π sobre 2 e vai jogando todo mundo para a direita. Tá bom? Ok, beleza. Tá? Na dúvida, joga os valores na função, que aí você vai ver isso. Tá? A gente sabe, ó, que o seno de π sobre 2 é 1. A gente não calculou lá em cima? Aqui, ó. A gente viu aqui que o seno de π sobre 2 é 1. Só que no momento que eu calculo seno de x menos π sobre 2 e eu boto o π sobre 2 aqui dentro, ó, isso aqui vai ser a mesma coisa que o seno de zero. E o seno de zero é igual a zero. Ou seja, eu pego esse valor que era 1 e boto o valor do zero no lugar. É o que a gente está fazendo lá. Tá? No gráfico aqui, ó. E aí, aqui na parte de baixo, a gente pegou esse gráfico e fez a transformação alongada. Só multiplicou os valores que a gente achou aqui por 2. E aí ele alonga. Essa parte aqui é um pouquinho chata. Eu sugiro para vocês botar no GeoGebra, tá? Mas no GeoGebra acho que talvez a gente consiga ver melhor. Deixa eu ver. Porque a gente já está com um horário bem apertado. Ó, vou botar aqui. Seno de x. Eu quero pegar um intervalo aqui. Menos π sobre 2, igual ele botou lá. Menor ou igual a x. Cadê? Menor ou igual a 3π sobre 2. 3 sobre 2. Ué, fiz alguma besteira aqui. Ih, gente, esquece que eu fiz besteira. Ah, faltou. Burra. Deixa eu voltar com o seno de x. Obrigada.
Faltou aqui 3π. Tá? Essa é só a seno, tá? Que a gente está vendo aqui, só a função seno. Depois, eu posso fazer a mesma coisa e colocar aqui, ó, a menos π/2. Ó, ela já mudou, tá? Ela deslocou os valores. Isso tá certo? Tô achando que tá errado. A diferença Tá sabe certo. aonde? Sabe, Não. Barcelona? Oi? Sabe onde você ficou a diferença? Que você fez o gráfico e você subiu para 2, né? Porque multiplicou por Não, 2. não, eu tô olhando só a translação. É porque para a gente ver melhor a translação, esse intervalo aqui tem que ser um pouquinho maior para a gente poder pegar o ponto anterior. Acho que se eu botar Mas ele aqui, estica, né? Quando a gente multiplica, ele estica. ó, aqui acho que dá para a gente ver melhor. No verde aqui, perto do -3, é o menos π, tá? E você repara aqui no vermelho, que é quando eu já fiz o -π/2, ela andou, ó, ela pulou, tá? O intervalo. Aqui dá para ver melhor. Tá? A gente vê que assumiu uma fase diferente. Essa diferença é o menos π/2. Tá? E aí, quando a gente multiplica, eu vou botar aqui mesmo, tá? Ela vai alongar. Olha lá, como ficou mais comprido. Tá? Essa é a versão final. A gente saiu da verde e foi para essa vermelha aqui na versão final. Tá? Esse exercício de colocar no GeoGebra é bem interessante de fazer, porque ajuda a gente a verificar essas transformações. Tá? Fazer transformação com função trigonométrica é um pouquinho mais chata, porque exige que a gente primeiro entenda da função trigonométrica e depois a gente consiga aplicar a transformação. Então, a gente tem que estar afiado na função trigonométrica para entender essa questão dos valores. Como esses valores são periódicos, eles vão se repetindo, tá? A gente precisa fazer essa análise dessa fase aqui, ó. O que acontece? Eu vou marcar aqui. Tá? Ó, esse intervalo que ela pula aqui, ó, tá? Isso é uma fase que ela tá pulando. Nem sei se dá para ver no vídeo que eu marquei de amarelo, tá? É isso que a gente O- tem que analisar, Aquele tá? professor Possani, eu acho que ele fala que essas funções periódicas aí são comparadas a um batimento cardíaco, aquele aparelho que vê o batimento cardíaco, que utiliza na medicina, que é bem Ah, periódico, né? essas funções são super utilizadas, Na medicina. principalmente na parte de elétrica. Eu lembro Frequência, essas quando eu... coisas, né? Isso, a frequência dos pulsos elétricos, é tudo modelado Uhum. nessas funções, entendeu? Pois é. E as É bem pessoas eu acho que não interessante. tem que estudar matemática, né? Matemática é ferramenta, né? Então, É. ó, observando o gráfico de X, ele pede para, dentro desse intervalo, ele pediu para a gente determinar a imagem. Acho que a imagem é tranquila, né? Não tem muito mistério, não. Digam para mim qual é a imagem, por favor. É de -2 a 2. Só aí. Aqui não tem mistério. A imagem da F é de Uhum. -2 a 2. Agora vamos para a Fechado. quarta, né? Vamos para a quarta. Essa aqui vai... Sim, 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 pois é. Que aí a gente viu, exatamente, a gente viu os valores, né? Isso aí. Nem tinha me ligado nisso, mas é verdade. A gente consegue ver os valores que deram lá no cálculo que a gente fez lá em cima. Vocês entenderam isso que a Bruna falou? Aqui, ó. Ela falou aqui. Esses cálculos que a gente fez aqui no início, ó. Ele pediu a F de 2. Aqui. Tá? A F de 2 a gente calculou como π. Então, quando a gente vem aqui no gráfico,
Olha o valor de π aqui, ó. Dando 2. Igual a gente calculou. Aí ele pediu aqui também a f de menos 2. F de menos 2, né? F de x igual a menos 2, na verdade. E f de x igual a 2, f de x igual a menos 2. A f de x igual a menos 2 deu quando x é igual a 0. E aí, quando x é igual a 0, a f de x é menos 2. Então, deu certinho. Isso aí, Bruna, boa observação. Então, vamos passar para essa 4. Essa 4 aqui, infelizmente, vai ser a última, que eu tenho compromisso agora também, 9h30, e não consigo seguir, fazer a última, e fica de exercício para vocês. Na dúvida, bota lá no grupo que a gente ajuda, tá? Nessa questão aqui, ele está falando do arco seno, né? Então, é a função inversa do seno. O que tem de importante? O que a gente precisa marcar aqui de importante, tá? O arco seno, ele tem um limite. Vou botar aqui no círculo, que eu acho que no círculo ajuda vocês a entenderem melhor. Função inversa. Para a gente entender arco seno, tem que entender de inversa. A gente entende que o arco seno, que é uma função para ter inversa, ela tem que ser bijetora, lembra? Que a gente tem que fazer aquela teste da reta horizontal, tem que cortar a função num ponto só, né? O gráfico do seno, a gente fez aqui em cima. Aqui, ele aqui, tá? E aí, eu vou repetir ele aqui embaixo para vocês entenderem. Né? Ele vem do 0, vai fazer isso aqui, e assim, tá? Aqui é π, aqui é 0, aqui é menos π. Menos π sobre 2 e π sobre 2, tá? Então, assim, se a gente botar no gráfico do seno e fizer esse teste da reta horizontal, vai dar ruim. Por quê? Vai cortar em vários pontos. Então, para a gente ter uma inversa do seno, a gente tem que determinar o domínio, tá? E aí, dentro desse domínio, ela tem que passar por todos os valores de seno sem se repetir, tá? E aí, o domínio usual que a gente usa é esse aqui, ó. Do menos π sobre 2 até o π sobre 2. Por quê? Ela vai passar por todos os valores do domínio por uma única vez, sem se repetir. Ela vai sair do menos 1, nesse ponto aqui, e vai chegar no 1 aqui, ó. Tá? Então, ela vai passar... Porque a partir daqui, ela começa a se repetir, e antes disso, ela também vai se repetir. Tá? Então, dentro desse intervalo, ela passa por todos os valores do seno sem haver repetição. Então, a inversa é nesse trecho aqui, ó. Tá? E o domínio é de π sobre 2, menos π sobre 2 até π sobre 2, tá? No círculo trigonométrico, é isso aqui, ó. Tá? Porque nesse intervalo, ela vai do menos 1 até 1. Tá? Aqui é menos π sobre 2 e aqui é π sobre 2. Tá? A gente viu isso aqui, né? Para cá, conta negativo, para cá, conta positivo. Tá? Isso aí é importante para a gente poder calcular a primeira questão. Na primeira parte da questão, na verdade, né? Na primeira aqui, ele está pedindo para a gente calcular o domínio da função g. Né? A função g é arco seno de 3 menos x. Tá? E a gente precisa usar essa informação aqui. Tá? O que está dentro aqui, né? Dentro aqui do x aqui, precisa seguir esse domínio aqui dentro. Tá? Que é o intervalo onde ela vai ser calculada. Então, a gente pode escrever que menos π sobre 2 vai ser igual a 3 menos x. Não, estou fazendo confusão. Aqui é o seguinte. Aqui a gente calculou o domínio do seno, onde ele vai ter inversa. Aí sim, agora sim, quem é inversa, tá? A inversa é o arco seno. Tá? E na inversa, inverte tudo, lembra? O que era imagem vira domínio, o que era domínio vira imagem. Então, na arco seno, o que era domínio? Na seno, que é o menos π sobre 2,
e π sobre 2 vai virar imagem. Tá? E a imagem do seno vira domínio. Então, aqui é menos 1 e aqui é 1. Tá? Esse é o domínio da arco-seno. Tá? E o gráfico, ele vai inverter. Onde é menos 1 vai ser aqui desse lado, e aqui assim. Ele tem um formato assim. Tá? Agora sim. Porque, né, eu quase cometi uma gafe. Então, aqui é menos 1. E aqui é 1. Então, o domínio do arco-seno, menos 1, 1. E é o domínio desse trecho da seno, que é invertível, é do menos π sobre 2 e π sobre 2. Tá? Então, a gente está analisando arco-seno, é essa aqui. Tá? Agora sim. O domínio agora da G. Tá? Então, isso que está aqui dentro tem que estar dentro desse domínio aqui que a gente demonstrou ali no gráfico. Tá? Então, a gente pode escrever que menos 1 vai ser menor ou igual 3 menos x igual a 1. Ele tem que estar dentro desse intervalo. Tá? Tá vendo o intervalo aqui? Então, o que está dentro aqui da arco-seno, quando a gente fizer toda a manipulação, tem que dar dentro do intervalo de menos 1 até 1. Tá? Então, a gente pode calcular aqui. Para fazer esse cálculo, eu vou... A gente pode fazer separado, pode fazer junto, mas eu gosto de fazer junto para facilitar. Mas, se vocês acharem mais fácil, eu vou separar aqui. A gente pode fazer uma primeira parte. Vamos calcular essa primeira parte aqui. Depois a gente faz a interseção, tá? A gente fica com menos 1, menor ou igual a 3 menos x, tá? Isso aqui a gente joga o 3 para cá. Jogar para cá. Vou ficar menos 1, menos 3, menor que menos x. Isso aqui vai dar menos 4, menor ou igual a menos x. Eu posso multiplicar todo mundo por menos 1, e vai ficar 4 maior ou igual a x. Tá? Ou a gente escreve da forma mais usual, né? X menor ou igual a 4. Tá? Que fica na forma que a gente lê mais fácil, né? E aí a gente tem a segunda parte, agora aqui, ó. Vou botar uma caneta colorida aqui. Aqui. Depois esse pedaço para cá. Então, analisando a segunda parte ali, a gente vai ter 3 menos x menor ou igual a 1. Então, vai ficar menos x menor ou igual a 1 menos 3. X menor que menos 2. Vou multiplicar por menos 1. X maior ou igual a 2. Tá? Então, o intervalo que ele quer, a gente pode fazer uma interseçãozinha aqui. Vai ser 4 menor que 4, ou igual a 4, né? Aqui é maior que 2. E o domínio é a interseção entre esses dois intervalos. Então, vai ficar 2 e 4. Tá? Então, a gente escreve domínio da função g. Da função g, 2 e 4 fechado. Tá? Intervalo fechado. Tá certo até aqui ou dúvida? Eu acho que tem dúvida. Porque ninguém tá falando nada. Não, tá Então, tá certo. bom. Então, tá bom. Então, vamos lá. Aí, ele diz assim, se θ é igual a g de 18 sobre 5, é isso? Em qual quadrante se encontra o ângulo θ? Então, tá, a gente tem que aplicar o θ ali
e ver o que vai dar, né? Gente, eu não sei se eu vou conseguir fazer. Eu vou ter que dar... Deixa eu só mandar um recado. Dá 2 minutinhos aqui que eu já volto. Vamos lá, rapidinho, para a gente finalizar só essa questão aqui. Ele está pedindo para a gente calcular, ele está dizendo assim, se θ... Cadê? Aqui. θ é igual a G de 18 sobre 5. Aí ele pergunta em qual quadrante está o θ, tá? Então, a gente pode aplicar aqui a função, né? Que é o arco seno 3 menos 18 sobre 5. Para a gente poder descobrir quem é o θ, tá? Então, θ vai ser igual a arco seno de... Vou fazer um MC aqui. Vai ficar 15 menos 18 sobre 5. Isso daqui é o arco seno de menos 3 sobre 5. Então, θ é o arco seno menos 3 sobre 5. Lembra que o arco seno é a função inversa do seno? Aí, quando a gente tem assim, a gente tem um número elevado ao quadrado. Aí, para a gente descobrir, a gente joga o inverso, que é a raiz. No arco seno é a mesma coisa, tá? Se eu quero saber, eu vou jogar, eu quero localizar, no caso aqui, em que quadrante está essa função, tá? E aí, para isso, eu preciso saber o valor. Como eu não sei, enfim, esse ângulo menos 3 sobre 5, a gente não tem muito como identificar, mas a gente consegue dizer mais ou menos, pode dizer pelo seno, né? Posso jogar para cá e ver que o seno de θ é igual a menos 3 sobre 5, tá? Porque o menos 3 sobre 5 não me diz muita coisa, tá? Até diz, né? Mas vamos jogar o seno aqui, que faz uma leitura um pouco mais simples para a gente. Então, ó, vamos pensar aqui no círculo trigonométrico. Finge que está no meio aqui. Então, ele está dizendo que o seno é negativo. Então, o seno está aqui nesse eixo aqui, ó, tá? E uma coisa que a gente tem que observar é que o θ, ele tem que ser um ângulo menos π sobre 2. E maior que π sobre 2. Porque faz parte da definição do arco seno. Lembra que a gente falou? Ele tem que estar nesse pedaço aqui, ó. Então, ele tem que estar dentro desse intervalo, tá? E ele está falando para a gente que o seno é negativo, tá? O seno, ele varia de 0, né, de 1 a menos 1. Então, é um valor por aqui, ó. Um valor aqui, tá? Se é um valor aqui e o seno tem que estar dentro do menos π sobre 2, o seno não, desculpa, o ângulo tem que estar entre o menos π sobre 2 e o π sobre 2, ele tem que ser daqui. Porque nesse valor de seno, ele poderia ser do terceiro quadrante aqui também, certo? Só que o do terceiro quadrante não faz parte, né, do arco seno, né? Para estar dentro do domínio, né, do arco seno, o ângulo tem que fazer parte desse intervalo aqui, tá? Que é onde os valores de seno passa por todos os valores de seno sem se repetir, tá? Então, ele tem que ser dentro desse intervalo. Dentro desse intervalo, só pode ser do quarto quadrante. Então, é um ângulo que está aqui. Ó, θ está por aqui. Se o seno fosse positivo, o θ obrigatoriamente teria que ser do primeiro quadrante, tá?
Porque ele só pode ser essas duas respostas. Se for negativo, é quarto quadrante. Se for positivo, é primeiro quadrante, tá? Só pode ser essas duas, tá? Então, θ é do quarto quadrante. Aí, porque o seno é menor que zero, tá? O seno é negativo. Tem dúvida aqui nesse ponto? Não. Não mesmo, né? Então, tá. Valeu, Vamos Luana. lá. Deixa eu ver a última Obrigadão, aqui. tá? Ainda tem mais uma. Gente, acho que não, eu não vou conseguir fazer essa aqui, tá? Eu calculo e mando para vocês depois, porque vai estar bem em cima do horário do meu compromisso agora, tá? Valeu, Luana. Aí, Obrigadão, tá? clareou essa muito. aqui. Me Clareou ajudou muito, Luana. bastante. Ok, obrigada. Obrigada, Luana. Essa questão aqui, a última parte da questão. Ele pede para calcular a tangente e pede o seno de 2θ, tá? A gente já tem o seno de θ. Aqui, a gente não calculou ele aqui? Tá? Com o seno de θ, a gente calcula o cosseno, usando a relação fundamental da trigonometria, tá? Que é aquele cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1. Então, eu calculo o cosseno. Com cosseno, eu calculo a tangente, tá? É esse o caminho. E depois ele pede o seno de 2θ. A gente precisa saber de uma relação também, uma relação trigonométrica, que é o seno de 2θ. Tá? E a gente precisa do cosseno para calcular. Tá? E o seno de 2θ é 2 vezes o seno de θ vezes o cosseno de θ. Tá? Precisa saber dessa relação aqui para poder fazer essa conta. Tá? Então, primeiro usar o seno para calcular o cosseno. Com o cosseno, você calcula a tangente. E aí, com o cosseno também, você calcula o seno do ângulo duplo. Tá bom? Então, assim, gente, obrigado pela presença de vocês. Eu espero que tenha ajudado. Desculpem as gaguejadas assim no meio da explicação. Assim, espero mesmo que tenha ajudado vocês. Sei que está super em cima da hora, mas qualquer luz é luz agora, né? Ajuda bastante aí nesse momento final da preparação, tá? E sempre, assim, qualquer dúvida que vocês tiverem, posta lá no grupo. Tá? Sempre tem gente lá, o José tá lá, o Igor tá lá, eu tô lá também dando meus pitacos e tem outros veteranos lá que podem ajudar também. Tá bom? Eu nem sou veterano, estou aqui falando graça. Mas, enfim, tem um pessoal veterano que também pode ajudar. Mas é isso, gente, tá? Boa prova para vocês, boa preparação, bom descanso hoje, né? E boa prova no domingo. Muito obrigada, Luana. Nada, gente.